Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus, o nosso Mestre, possa nos iluminar e que nós possamos compreender um pouco sobre Francisco Cândido Xavier. Os estudiosos dos tempos atuais que tiveram a oportunidade de conviver com Chico Xavier por 20, 30, 40 anos, imagine o que isso significa, você trabalhar junto com uma pessoa 20 anos, ou 30, ou 40, como em alguns casos. E essas pessoas dão o testemunho de que não há como descrever Chico Xavier. Então, a gente pode ter uma ideia do tamanho que foi esse missionário. A mensagem que ele trouxe, o trabalho que ele desenvolveu é tão vasto que diz que é impossível colocar todo esse trabalho num livro. É impossível fazer uma palestra de 50 minutos e descrever Chico Xavier, ou mesmo que fosse um seminário de 6 horas, não há como. Isso os estudiosos que afirmam, que não há como, porque foram tantas boas atividades do Chico, tanto auxílio, ele vivenciou de tal maneira as virtudes do Evangelho, que é diferente de dizer ele estudou as virtudes do Evangelho. Não, ele vivenciou, ele exemplificou as virtudes do Evangelho. Então, esse é o convite para nós. Agora, falar de Chico Xavier aqui em 50 minutos, eu vou repetir as histórias que todos vocês conhecem, todos vocês já leram. No Facebook tem milhões de mensagens do Chico Xavier e serão repetidas aqui nesse dia. Buscamos, além de falar de Chico Xavier, falar da mediunidade, que era um dos trabalhos mais importantes que o Chico desenvolveu, pela mensagem que ele trouxe para nós, pelos 400 livros que ele psicografou, ou 400, mais de 400, né? Estamos aqui fazendo um número menor para não haver mais de 400 livros psicografados, todos livros que estão de acordo com os ensinamentos que está nas obras básicas de Kardec. Então ele não são livros que estejam fora do contexto das obras básicas. O que o Chico escreveu nos seus livros está de acordo com o Evangelho, com o livro dos médiuns, com o livro dos espíritos, ou obras póstumas. Tudo que o Chico escreveu é acrescentando algo sobre aquilo que nós encontramos nas obras básicas. Começando falando pela mediunidade. E a mediunidade, muitas vezes, as pessoas dizem assim, a mediunidade é uma invenção do Espiritismo. E aí nós vamos estudar um pouquinho, nós vamos ver lá como que Moisés trouxe os 10 mandamentos quando ele falou com Deus. Foi uma ação mediúnica. Moisés afirma ter conversado com Deus, mas não poderia ter ele conversado com um espírito superior que se apresentava como Deus para a compreensão de Moisés daquela época? Não faz diferença, foi uma comunicação mediúnica. Todos os profetas do Velho Testamento, eles profetizaram e eles sempre se referiam, eu falei com Deus e Deus mandou eu dar essa mensagem para vocês. Isaías, no livro de Isaías, ele tem 55 capítulos só se referindo a endireitai os vossos caminhos. No início, Isaías se recusou a fazer esse trabalho. Ele disse, eu não sou digno de falar das coisas de Deus. E daí, esse Deus que estava se comunicando com ele, pergunta a ele, mas se você não é digno, quem é digno? E nisso aparece um espírito, ou aparece um anjo, e que passa uma brasa quente em seus lábios, e diz, os seus pecados são remidos. E aí, ele começa a fazer as profetizações que era esperado que alguém fizesse. Isso faz uma semelhança conosco, trabalhadores dos centros espíritas, porque somos pessoas comuns e às vezes nós achamos que não somos capazes ou não somos merecedores de estar aqui
para trabalhar pelo espiritismo em qualquer uma das funções dentro da casa espírita. E nós achamos que não somos, eu não posso ser passista, eu não posso fazer palestra, mas se você não faz, quem vai fazer? Porque alguém precisa falar, alguém precisa incentivar. Então, a gente vê que a mediunidade faz essa conexão do mundo espiritual com o nosso mundo material. É o mesmo que afirmar que a mediunidade é responsável por trazer a luz do mundo espiritual para as trevas do mundo material, para que nós possamos nos auto-iluminar com essa luz. É só através da mediunidade, porque nós aqui somos todos espíritos vivendo em provas de expiação. Nós estamos no mesmo nível de desenvolvimento, tanto intelectual quanto moral, uns um pouco mais, outros um pouco menos, não é o mesmo nível que todos são iguais. Mas nós estamos vivendo nesse momento com essa necessidade de receber essa luz que vem do mundo espiritual e que ela só pode vir através da mediunidade. É a única forma que isso possa chegar para nós. Aí nós vamos no livro dos médiuns e encontramos lá no item 159, que é praticamente o começo do livro dos médiuns, é mais como se fosse uma introdução, uma explicação, para que nós possamos compreender a mediunidade. E nesse item 159 ele diz assim: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. Por isso mesmo, não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Então, por que Kardec traz essa explicação? Porque a pergunta que vem: quem de nós é médium? Quem de nós pode receber uma comunicação? E ele diz: todos. Só que como a nossa mediunidade é em graus diferentes, tem um com uma mediunidade mais desenvolvida, que nós chamamos na doutrina espírita de mediunidade ostensiva. Tem outro que diz assim: não, eu em termos de mediunidade eu sou um poste, eu não vejo, não escuto, não falo, não, né? Mas mesmo assim, para essas pessoas que dizem que não tem mediunidade nenhuma, elas têm a mediunidade intuitiva. Quantas vezes que a gente pensa em fazer alguma coisa, não vou fazer isso que não vai dar certo. É tipo uma intuição, é a espiritualidade conversando conosco. É uma mediunidade em fase de desenvolvimento, e ainda sentimos essa mediunidade somente através de intuições, mas que são muitas. Se nós prestássemos atenção nesta mediunidade intuitiva, nós evitaríamos muitos problemas para as nossas vidas. Nós tomaríamos decisões mais acertadas em tudo aquilo que nós nos propomos a fazer. Só que nós temos que estar atento à espiritualidade. E para estarmos atentos à espiritualidade, nos é necessário termos um comportamento como o de Chico Xavier. Comportamento de trabalho no bem, oração diária, preocupação em auxiliar sempre o semelhante. Aí, se nós estivermos com esses pensamentos, mesmo que nós não consigamos fazer isso o tempo todo, mas o nosso pensamento tem que ser nesse sentido, para que nós possamos ter do nosso lado esses espíritos benfeitores que vêm nos intuir a buscarmos sempre as melhores decisões. E no mesmo item ele continua dizendo: usualmente, porém, essas qualificações se aplicam somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm, geralmente, aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que dividem em tantas variedades quanto as espécies de manifestação. O que ele está explicando aqui na continuação desse item, que todos são médiuns, mas que têm diferentes tipos de mediunidades. E mesmo dentro dessas diferentes tipos de mediunidade, ainda nós encontramos graus de mediunidade e visão diferente. Por exemplo, se você pega 3 médiuns que são médiuns videntes,
e põe um espírito para que eles observem. E cada um vai descrever de uma maneira um pouco diferente. Todos estão vendo o espírito, esse espírito que foi colocado. E eles vão descrever conforme o desenvolvimento da mediunidade de cada um, que não é igual para todos. Então, às vezes, você vê no centro espírita o médium, vidente, ele diz: ah, eu vi uma senhora assim com um vestido. Ah, não, mas tinha uma faixa vermelha. Não, não tinha faixa vermelha no vestido. Ficam questionando, quando na verdade cada um vê aquilo que a sua mediunidade permite que se veja. Então, feito esse esclarecimento para nós entendermos esses diferentes tipos de mediunidade, para nós tentarmos compreender Chico Xavier. Porque Chico Xavier tinha todas as mediunidades. O que o Chico Xavier fazia era uma coisa assim incrível. Ele via os espíritos, ele conversava com os espíritos, ele psicografava, ele sabia o que cada um de nós estava pensando. Se Chico Xavier estivesse na sala aqui agora, ele diria o que cada um de nós está pensando. Ele tinha essa capacidade de fazer isso. E é uma mediunidade que nos faz referência a Jesus, quando Jesus esteve aqui. Então, quando a gente faz o estudo, dá para perceber que há uma semelhança entre o que Jesus deixou, a mensagem que Jesus deixou, o que Chico Xavier vivenciou e exemplificou, e nós estamos aqui na continuidade, tentando, dentro da Casa Espírita, trabalharmos com essas informações e fazer que essas informações sejam os nossos atos. E para isso, requer muito trabalho. Mas Emmanuel sabia que isso requeria muito trabalho. Então o Emmanuel resolve dar umas orientações para o Chico, né? Porque o Chico estava contando com seus 15, 16 anos de idade, ou 17 talvez. Eu não me atenho muito aos números e às datas certas, porque cada historiador coloca um número diferente. Então isso não vem ao caso. Chico Xavier estava para começar o trabalho junto com Emmanuel. Emmanuel chegou e disse assim: olha, tem 3 condições, todos aqui sabem, vamos repetir. A primeira condição para você fazer esse trabalho mediúnico é disciplina. A segunda é disciplina. E a terceira é disciplina. E aí nós trazemos essa disciplina para dentro da nossa reunião mediúnica, ou para dentro do nosso trabalho de passe dentro da Casa Espírita, ou para dentro do nosso grupo de estudo dentro da Casa Espírita. Porque essa referência que Emmanuel dá para o Chico, você precisa ter disciplina para desenvolver a tarefa que você foi chamado. É essa mesma disciplina que nós, trabalhadores da Casa Espírita, precisamos. Porque ninguém está te obrigando você a participar de grupo de estudo, de grupo de mediunidade, do passe, ser um passista da Casa Espírita. Mas a partir do momento que você concordou em ser um voluntário da Casa Espírita, você tem que ter um comportamento. Como Chico Xavier teve, como Emmanuel pediu para que Chico decidisse antes de começar o trabalho. Você quer começar o trabalho? Para você fazer esse trabalho, você tem que ter disciplina. Repetiu a palavra disciplina por 3 vezes? Porque não há como nós desenvolvermos um trabalho se nós não tivermos disciplina. Se nós somos voluntários. Primeiro, se ninguém está te obrigando, se estão te convidando, olha, você quer ser passista do Centro Espírita? Então é uma pergunta simples, e você diz sim ou não. Se você quer, diz: olha, então por favor, venha participar do estudo do Evangelho, comece a participar dos grupos de estudo da casa, tem as obras de André Luiz, tem as obras básicas que estudamos, e na sequência faremos um curso de passe, onde você vai compreender que a nossa contribuição, ela é a contribuição do passista que dá a energia material, e que somado com a energia espiritual, que a espiritualidade vem, é que eles promovem o benefício daquele que vem em busca do auxílio na Casa Espírita. Então nós estamos aptos a trabalhar. Como Isaías estava, nós estamos também. Mas nós precisamos aceitar o trabalho voluntário, precisamos ter disciplina, e aí, lógico, a gente começa a estudar, nós começamos a mudar o nosso comportamento, porque nós temos que começar a escolher os nossos pensamentos. Mas como eu vou escolher os nossos pensamentos? Olha, é simples. Se pegar qualquer pessoa acima de 18 anos de idade, que se propõe a trabalhar dentro da Casa Espírita, ela já tem 18 anos vivido para trás. Então vai ter coisas que ela não se orgulha muito, vai ter coisas que ela se orgulha, e aí você vai classificando. As minhas escolhas é para aquelas decisões que eu posso contar em público. Os meus pensamentos estarão conectados com coisas boas.
que eu posso falar. Então todos nós temos como escolher os nossos pensamentos. Agora, para nós desenvolver esse trabalho da reunião mediúnica, com a mediunidade e com os passes, nós precisamos melhorar os nossos pensamentos, porque nós temos consciência que nós podemos e devemos estar conectados com os espíritos do bem. Então eu não posso ficar pensando, eu vou dar um golpe ali, depois ficar aqui tramando na minha cabeça, e agora eu vou dar o passe aqui. Quer dizer, que tipo de energia eu vou estar transferindo? É falta de disciplina. Então Emmanuel acerta quando ele fala para o Chico, e é um alerta que fica para nós, trabalhadores da Casa Espírita. Se nós queremos trabalhar, é voluntário e nós devemos ter disciplina, fazer as nossas escolhas adequadamente. E Chico, logicamente, que ele aceitou, né? E são mais de 75 anos de trabalho de Chico no bem, porque ele aceitou a sugestão de Emmanuel de ter disciplina. E aí Chico Xavier tem a sua primeira psicografia aos 12 anos de idade. Ele está na sala de aula. Bom, primeiro que o Chico, por causa da mediunidade, o pai dele queria internar ele num hospício, né? Porque ele era meio louquinho da cabeça. Então, um vizinho que ficou conduído, com compaixão daquela situação, ele resolve dar um emprego para o Chico. Porque se ele dá um emprego para o Chico tinha 7 anos de idade. O pai não vai internar ele num manicômio para loucos. Então o vizinho coloca ele trabalhar lá numa fábrica de algodão, aí o Chico recebe a ajuda dos outros trabalhadores, o expediente é longo, mas enfim, ele vai trabalhar e ele não é internado para tratamento, porque agora ele está ganhando um salarinho que também ajudava em casa, né? Que a família do Chico era muito necessitada. E isso, dos 7 aos 9 anos, ele não foi para a escola porque ele trabalhava. Aos 9 ele entra na escola. Então ele está estudando. Aos 12 anos, o governo de Minas Gerais lança um concurso público de redação para todas as escolas do estado de Minas. E aí o Chico está na classe e o Chico fala para o amiguinho dele, a professora, né, encarregada de orientar os alunos que fizessem essa redação. E aí o Chico fala para o amiguinho do lado do salão, é o seguinte, tem um senhor aqui, um velhinho aqui, ele quer ditar para a minha redação. Mas eu acho que não está certo, não é para alguém ditar. Aí o menino fala assim, você está com medo? Ninguém está ditando, porque o menino não via ninguém. Como é que o Chico vê e o menino não vê, né? Era um processo da mediunidade que não se explicava para aqueles meninos. Aí o Chico, ele já tinha a moral com ele, já trouxe com ele essa moral desenvolvida, né? Ele vai falar para a professora, olha, eu tenho que fazer a redação, mas tem um senhor aqui que ele quer ditar para mim a redação, e eu não acho certo isso. A professora, né, eu até entendo a professora que ela sabe, olha, faz o seguinte, escreve o que ele está ditando, porque isso é da tua cabeça mesmo, escreve que eu aceito, não está errado, pode fazer. Aí o Chico faz a redação, ele fica em 3º lugar no estado de Minas com essa redação, né? E é a primeira psicografia não oficial do Chico, porque aconteceu em sala de aula, e ele ficou em 3º lugar nessa redação. Quando nós ouvimos as histórias de Chico, primeiro, nós ficamos felizes. O Chico era um ser muito feliz, tinha um excelente bom humor, poucas coisas tiravam o humor do Chico Xavier. Então, eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos questionando, será que o Chico Xavier tinha alguma aflição? Será que ele tinha algum problema? Porque um missionário com uma obra desse tamanho, psicografou mais de 400 livros, a impressão de que me dá é que Chico era um privilegiado e não tinha problemas. Só que aí quando você vai estudar e você vai ver a situação, o Chico passou por muitas aflições. E falam os estudiosos que Chico não teve em nenhum momento alívio das suas aflições. Nenhuma diferença entre o Chico e nós. O Chico passou por todas as dificuldades que qualquer um de nós passa. E mesmo assim ele teve que aprender a lidar com essas aflições, com essas dificuldades em relação à saúde dele. Ele tinha vários problemas, mas ele enfrentava, ele ia. Mas ele enfrentava sempre assim, de bom humor, sempre... Não, ele era humano, ele tinha problemas também de passar por essas aflições. Em certa vez a dor era tão grande no seu corpo físico que ele deitado na cama e ele começou a perder o equilíbrio
normal dele, né? Normalmente o Chico era equilibrado, mas nesse momento, devido à dor que ele sentia, ele acaba perdendo um pouco o seu equilíbrio. E ele diz assim, olha, eu sei se Deus não dá jeito, que o diabo dê jeito. E daí, na hora, apareceu um espírito que era chefe de uma falange de espíritos negativos, né? E ele me chamou, e daí o Emmanuel falou no ouvido do Chico, não negue. Porque foi um momento de desequilíbrio? Foi. Mas ele era um ser humano normal. E ele chamou. E se ele chamou, o espírito estava ali pedindo, você me chamou? E daí o Chico falou, chamei. Quando o Emmanuel falou para ele, não negue, porque o Emmanuel já fez a leitura e o Chico se deu conta de que ele tinha tido um pensamento em desacordo com o Evangelho. Disse, não, chamei. E o que você quer? Eu quero juntar tuas forças com as minhas forças para ver se eu curo a minha moléstia. Se eu conseguir curar a minha moléstia, aí eu posso continuar no trabalho do bem. E daí o chefe da falange dos espíritos, né, trevosos lá dizia, mas e qual é a vantagem que eu levo? Ué, você me ajuda. Isso eu não quero, e o trevoso foi embora. Mas foi uma saída que o Chico achou para resolver um problema que as aflições dele. Nós não temos essas aflições no nosso dia a dia, e tem horas que nós duvidamos de Deus. A nossa fé não é tão elevada, tão forte, tão firme assim. Então, a gente acaba, às vezes, deixando que os problemas, as nossas aflições, também nos derrubem e atrairmos espíritos não tão bons assim. Por isso que é necessário estarmos sempre vigiando, orando, que essa vigília e essa oração, para nos colocar num caminho mais próximo de Deus, né? E Chico também tinha a mediunidade de cura. A mediunidade de cura do Chico, ela era assim, acima do normal. E ele tanto curava as pessoas com palavras, com conversas, como ele curava com uma receita. Ele fazia uma receita. Olha, qual é o teu problema? Tem um problema de fígado, de rim, de pulmão. Ele simplesmente escrevia uma receita, vai lá na farmácia e compra esse medicamento. Então, era uma coisa normal para o Chico. Certa vez o Chico já havia fechado a casa espírita, era uma casa normal, uma residência, né? E ao sair tinha o muro na frente e o portão. Ele abriu o portão para sair, quer dizer, ele só tinha que fechar o portão, ele e os companheiros que ficaram até altas horas trabalhando, né? E nisso chega um homem correndo e diz, ô Chico, não, você já fechou o centro espírita? Eu precisava tanto de uma receita. E daí o Chico disse assim, já fechou, meu amigo, mas volta amanhã. Não, mas a minha dor é muito forte, eu preciso da receita. E o Chico, não é que ele não queria fazer, o Chico não tinha essa palavra não no vocabulário dele. Mas o Chico não tinha um lápis, uma caneta, um pedaço de papel. E daí ele perguntou para os companheiros, alguém tem papel e lápis para mim fazer a receita dele? Que fazer a receita para o Chico era uma coisa assim tão simples, porque Bezerra de Menezes andava sempre com ele, Emmanuel sempre com ele. Então, aí alguém disse, olha, eu tenho uma caneta, o lápis, né, mas papel não tenho. Aí o outro carregando um pacote de pão, né, ele disse, olha, eu só tenho um pacote de pão, rasga um pedaço. Rasgou um pedaço do pacote de pão, o Chico apoiou lá e escreveu a receita. Porque esse homem tinha uma ferida aqui do joelho até o tornozelo. Toda a perna dele era uma ferida só. E o Chico escreveu naquele papel de pão, vai na farmácia e compra esse medicamento. O rapaz pegou e ficou assim, né, sabe, o incrédulo. Se não é possível, esse homem é um charlatão. Ele quer que eu acredite numa receita de papel de pão. Não é possível. Ele passou da conta, né? Ele me tratou com desrespeito. Eu não confio mais no Chico Xavier. Porque onde é que já se viu uma receita, né, num papel de pão? Mas não era num papel de pão, era tudo o papel que se tinha naquele momento. Aí o rapaz foi para casa, pegou o papel e jogou no lixo, porque ele achou que aquela receita não tinha valor. E foi dormir. E a dor foi tão grande que ele conseguiu cochilar em alguns momentos, mas dormir não. Passou a noite com muita dor, não dormiu direito. No outro dia, quando ele acordou, a dor era tanto que ele falou, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou no lixo, catou a receita e vou na farmácia. Foi na farmácia, era um remédio homeopático. E o farmacêutico fez a receita lá da pomada e mandou ele passar 3 vezes ao dia.
durante 30 dias. Quando terminou os 30 dias, a perna dele estava normalizada, sem nenhuma ferida, sem nada. E aí ele falou, eu tenho que voltar lá agradecer o Chico, né? Chico, muito obrigado. O seu medicamento realmente curou minha ferida, eu melhorei e eu estou numa situação boa agora. Olha minha perna aqui como é que tá. Daí o Chico falou assim, me desculpe pelo papel de pão, é que eu não tinha outro papel. E olha, eu não sou charlatão. O Chico sabia o que ele tinha falado, o que ele tinha pensado. Eu não sou charlatão, eu só trabalho com aquilo que eu tenho. O que eu tinha naquele momento era um papel de pão. Então eu acabei fazendo a receita naquele papel de pão. Assim trabalhava o Chico. E muitas vezes ele não tinha papel, não tinha o material suficiente para fazer uma receita para quem precisasse. Mas ele era uma pessoa assim que não deixava ninguém. Ele não deixava ninguém sem auxílio. Ele era prestativo 100% do seu tempo. É coisa que ele exemplificou aquilo que Jesus fala no Evangelho, né? E nós temos isso como exemplo e temos a oportunidade de estarmos encarnados e estarmos trabalhando e temos a oportunidade de fazer as nossas escolhas. Vou ajudar, não vou ajudar? A escolha é livre, mas há uma plantação em todos os nossos atos. E ao final dessa plantação há uma colheita. Então o que é que nós estamos plantando é o que nós vamos colher. É simples assim. Mas hoje o Chico Xavier serve para nós como uma referência de como devemos agir. A escolha continua sendo nossa, mas ele é uma referência. E ele era um espírito de muita humildade, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque fala da humildade, não é os pobres de dinheiro, ele fala pobre de espírito, ele se refere à nossa humildade. Se nós somos orgulhosos, se nós somos mais humildes, mais simples, se nós temos uma compreensão maior daquilo que nos acontece ao nosso redor, ou se nós somos explosivos, se acontece alguma coisa e nós reclamamos com mais força ainda. O Chico não, o Chico era humilde. Tudo, ou quase tudo, né? Vamos dizer aí uns 95%, o Chico conseguia ser humilde. Tinha momentos que ele se desentendia lá com os trabalhadores. Normal, ele era um ser humano. Mas geralmente, ele tinha uma humildade tão grande, que segundo as pessoas que conviveram com ele, diz que ele era tão humilde que ele não demonstrava a capacidade que ele tinha, o que ele fazia, ele não valorizava para não envergonhar os outros, para que os outros não se sentissem tão diminuídos de você conviver mais ou menos o que aconteceu com Jesus e os apóstolos. Como que Jesus curava e os apóstolos não curavam? Como que o Chico conseguia acalmar as pessoas, o Chico conseguia curar as pessoas, e os outros trabalhadores lá tinham a sua importância, porque todos somos importantes, né? Ninguém é inútil, mas os outros não conseguiam fazer a mesma coisa que o Chico. Então o Chico sempre procurava dizer assim, a casa espírita fez o trabalho, nós fizemos o trabalho, eu não tenho como fazer esse trabalho, se não fosse a ajuda de vocês, eu não teria como fazer. Era uma atitude de humildade que ele colocava todo mundo em alerta, todo mundo disposto a trabalhar, porque sabia que nós precisávamos estar ali, fazer a nossa parte, né? Falando em nome daqueles que o fizeram, que conviveram com o Chico, eles precisavam fazer a parte deles para que o Chico pudesse desenvolver a sua parte com certa tranquilidade. Então, em momento nenhum, o Chico deixou que o orgulho atrapalhasse esse trabalho, sempre trabalhando dentro da mais pura humildade. E nos aspectos material, o Chico Xavier ele sempre morou na mesma casa, uma casa de madeira simples, muito limpa, muito bem cuidada, mas tudo com muita simplicidade, sem luxo. Ele não precisava de luxo, né? Atos simples para o Chico Xavier. O Chico Xavier tinha uma coisa que ele não sabia somar, ele não sabia multiplicar. O Chico só sabia dividir. Não que ele não soubesse no termo da letra, é que todo o dinheiro que ele recebia, porque o Chico não cobrava, mas as pessoas chegavam e punham um dinheiro no bolso do paletó, na bolsa da calça, e o Chico não reclamava, o Chico não dizia, não precisa, não, ele ficava quieto.
Porque o Chico sabia que a fila do pão lá fora era grande, porque eles distribuíam pão no centro espírita. E o Chico disse assim, não peça qual é a religião das pessoas que vêm pegar pão. Aí um repórter foi fazer uma reportagem certa vez, aquela fila enorme, e pediu, qual é a sua religião? E a mulher falou, eu sou evangélica. Mas você não é espírita, você vem aqui pegar o pão no centro espírita? Eles nunca pediram a minha religião. Eu tenho fome, eu venho pegar o pão aqui. E o Chico orientava os trabalhadores da casa. Vocês não peçam a religião, vocês distribuam o pão. Então esse dinheiro que entrava para o Chico, ele não somava, ele não sabia quanto que era, ele não multiplicava, ele não queria saber. Ele pegava o pacote de dinheiro, conforme ele recebeu, e entregava na mão dos trabalhadores que comprassem o pão, comprassem aquilo que iam distribuir para as pessoas necessitadas que o buscavam, né? Então, ele nunca viveu, nunca precisou de ostentação. Ele tinha o necessário, mas ele era um missionário. Não estou dizendo aqui que nós não precisamos ter luxo, que nós não precisamos... Cada um faz as suas escolhas. Quando você tem luxo, é porque você tem condição de o tê-lo. E se você tem luxo, você está pagando o trabalho daqueles que desenvolvem o luxo. Então, estamos aqui falando que o Chico não tinha. Cada um de nós tem que agir conforme as nossas possibilidades e conforme aquilo que nós entendemos que é certo. Então, só para não ficar assim, dizer assim, porque o Chico viveu, mas o Chico era um missionário, né? Ele é diferente. Nós aqui temos que fazer as nossas escolhas daquilo que nós necessitamos e daquilo que nós podemos fazer. E lógico, buscando sempre pela humildade, entendendo que o orgulho nos prende nesse mundo material, enquanto que a humildade nos eleva. E aí no Evangelho, no capítulo 10 do perdão das ofensas, né? Quando o apóstolo perguntou para Jesus, quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E aí, essa passagem do Evangelho, o Chico tinha um grupo de trabalhadores e eles costumavam ir embaixo do abacateiro, né? A história é, no início, o Chico ia sozinho e ficava palestrando, e as pessoas diziam assim, ele está louco, né? Porque não tem ninguém lá e ele está palestrando para quem? Quer dizer, ninguém encarnado, o Chico estava palestrando para os desencarnados. Quando os trabalhadores espíritas perceberam o trabalho que Chico fazia para os desencarnados, através da mediunidade que ele possuía, e ele via os espíritos necessitados, então ele ia fazer pregação do Evangelho. Aí os companheiros dele começaram a ir também para baixo do abacateiro, o grupo, e eles começaram então a fazer uma leitura do Evangelho. E em cima dessa leitura, eles comentavam, cada um, exatamente como nós fazemos hoje no nosso grupo de estudo na Casa de Espírita. Nós fazemos uma leitura e cada um comenta o que entendeu, quem quer comentar, quem não quer. Mas quando leram esse capítulo do perdão, o Chico pediu licença, digo, olha, se vocês me dão licença e me permitem, eu vou comentar essa passagem do perdão. Ele era tão humilde que ele era o maior dentre os trabalhadores, mas ele pedia permissão para fazer o comentário. E todo mundo concordou e ficaram vibrantes, porque o Chico, ele não falava senão algo muito rico para ser ouvido por todos, né? Aí o Chico contou que certa vez na Casa Espírita chegou um homem e procurou o Chico e disse, Chico, preciso de ajuda. Meu irmão, o que posso fazer por você? Eu quero matar meu vizinho. Eu preciso da sua ajuda. O Chico falou, mas eu não posso te ajudar a matar o teu vizinho. Não, eu quero que você me ajude a não matar meu vizinho, mas eu quero muito matar meu vizinho. Porque ele me ofendeu. É uma ofensa grave, é algo assim imperdoável. E eu quero matar ele. Eu tenho esse pensamento comigo todo dia. Aí o Chico já começou a conversar com ele, já se aproximou o espírito de Bezerra de Menezes e já fez uma palestra para ele, que era mais conveniente o perdão, porque se você não perdoar, você leva isso para outra vida, e ainda tem um agravante de que você vai sofrer uma obsessão no futuro, que são resultado das oportunidades que temos de perdoar os nossos semelhantes e não perdoamos. E ele disse, eu vou pensar nisso, mas o Chico falou, mas se você matar ele, você vai para a cadeia, você vai ficar preso. Ele falou, não, eu sou advogado, eu conheço a lei, eu sei os caminhos que vai me tirar da cadeia, eu preso eu não fico. Você vai ficar preso com a lei de Deus, porque você vai ter que resgatar numa outra vida. Para que se endividar
perdoa que fica o fardo mais leve para você. E sempre Bezerra de Menezes fazendo os comentários através do Chico para auxiliar. E ele ia embora, na semana seguinte ele voltava. Chico, vim buscar gasolina. Porque ele dizia que era gasolina, né? As informações que o Chico passava para ele servia de combustível ou de gasolina para que ele não efetuasse o crime que ele planejava, porque ele tinha muita vontade. 2 anos decorrido, toda semana ele chegava e disse, Chico, vim buscar gasolina. Então quando ele falava isso com o Chico já colocava o nome dele na relação, que sabia que precisava atendê-lo. Então o nome dele ia para a relação. Se não precisasse, era só alguém que ficava assistindo ali, que não ia estar na lista de atendimento. 2 anos, toda semana, Chico, vim buscar gasolina. Chico, e o Chico com a maior paciência do mundo, com a maior tolerância. Porque normalmente, nós já lemos isso nas obras de André Luiz, que a espiritualidade nos ajuda 1, 2, até 10 vezes. E se nós somos persistentes no erro, a espiritualidade diz, olha, deixa ele sofrer as consequências para ver se aprende, né? E o Chico, nesses 2 anos, juntamente com Bezerra de Menezes, sempre dando uma palavra de conselho para ele, dizendo, deixa que a justiça divina se encarrega. Não somos nós que devemos cobrar o nosso semelhante. Quem deve prestar conta para Deus é cada indivíduo. Então eu não preciso me vingar, eu não preciso matar o meu semelhante. Essas eram as pregações de Bezerra de Menezes para ele, que não tomasse esse caminho. E terminou os 2 anos, ele chegou no centro espírita, né, cabisbaixo, sério, sentou e o Chico falou, e aí, não vai querer gasolina hoje? Não, não quero mais. O que houve? Vejo que você está meio triste. Ele morreu, Chico. Passei na frente da casa dele, estão fazendo velório, ele morreu. Agora não tem como matar ele, porque já morreu. E daí o Bezerra de Menezes teceu diversos comentários e viu como a justiça de Deus funciona para todos. Já sabiam que aquele espírito tinha um caminho ainda curto para percorrer. Não precisava que o outro companheiro fosse matá-lo, mesmo que ele tivesse ofendido. E assim ele se livrou de ter tirado a vida de alguém para que ele pudesse não passar por esse problema, né? Imagine, nós com o conhecimento que temos do Espiritismo, se nós atentarmos contra a vida do nosso semelhante, é algo tão grave, é uma dívida tão grande, que nós, até as ofensas quando fazemos, já nos dói. Como é que eu fui? Porque às vezes a gente ofende no trânsito, ofende no trabalho, vai tomar seu caminho, vai tomar seu rumo, a gente fala algumas coisas que não deve, mas isso machuca a gente já. Agora imagine você tirar a vida de um semelhante. E no fim, ele acabou desencarnando de morte natural, esse amigo do Chico não precisou. Então o Chico estava falando, né, para os companheiros, a importância de nós espíritas aprender o perdão e saber que Deus é que está no comando, né? Porque Deus sabe tudo, assim como Jesus sabia tudo. Quando Jesus recebe a mulher adúltera e que ela estava prestes a ser apedrejada, e que todos queriam, e Jesus só pergunta, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Por que Jesus faz essa pergunta? Porque Jesus, mediunicamente, ele conhecia cada um daqueles indivíduos que queriam apedrejar. E ele simplesmente, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Todos se retiraram, não sobrou ninguém, né? E essa mediunidade que Jesus tinha de conhecer cada um, Chico Xavier tinha também essa mediunidade. Já nos seus últimos dias de vida, ele já estava internado em Belo Horizonte, no hospital, e ele recebe a visita do Geraldinho, o Geraldo Lemos Neto, juntamente com uma outra irmã lá da Casa Espírita que auxiliava, né? E eles foram visitá-lo, chegaram lá, o Chico estava deitado na cama, muito feliz, sorridente, não tinha força nem para erguer os pés. Mas ele ergue os 2 pés junto assim, e ele fala assim, eu tenho, e ele não consegue falar, porque ele está fazendo força para erguer. Se a gente tentar erguer os 2 pés, deitado, erguer os 2 pés, a gente fica numa situação desconfortável fisicamente. E ele que já estava com uma idade avançada, que já estava
bem fraquinha as suas energias, ele ergue os 2 pés, e essa irmã dele estava ali, né, irmã espírita, né, do centro espírita, cobria ele, enrolou os pés dele numa e ele com os 2 pezinhos erguidos fala, minha irmã, eu tô com... E o Geraldinho Lemos, que está do lado, pensou, ele falava, eu tô com, mas não falava o que é, tá com chulé, ele só pensou. O Geraldinho pensou, o Chico tá com chulé. E a irmã terminou de fazer, ele disse, muito obrigado, minha irmã, agora eu me sinto mais confortável, meus pés estão mais quentes, ele está com a meia branca, enrolou uma coberta nos pés e tal. E daí ele virou pro Geraldinho e disse, Geraldinho, eu nunca tive chulé, eu sempre lavei meus pés. Aí o Geraldinho conta que essa mediunidade era uma mediunidade que dava medo. O Geraldinho viveu junto com o Chico mais de 30 anos lá no trabalho, né? E ele disse que essa era uma mediunidade que passava medo, que você tinha que se cuidar o que você pensava, porque o Chico sabia, né? Não tinha como você sabotar, né? E a doutrina espírita no Brasil, ela teve um desenvolvimento muito grande após o programa Pinga Fogo. Até ali já era conhecido, o Chico Xavier já havia dado uma entrevista para a TV Tupi da época, então já tinha uma certa divulgação do espiritismo. Mas era aquilo assim, não muito divulgado. Aí, em determinado período desse programa Pinga Fogo, o programa começou a perder a audiência. Esse era um programa de entrevista que eles entrevistavam pessoas de destaque dentro do Brasil. Então era um deputado, um presidente, um senador, um médico, mas tinha que ser alguém assim que estava no topo né, da publicidade para eles chamar. Só que o programa começou a cair a audiência. E aí eles procuraram o Saulo Gomes, era um repórter desse programa. Tinha outros repórteres que a função do repórter era descobrir pessoas ou descobrir matérias que pudessem ser apresentadas naquele programa que despertasse o interesse das pessoas que iam assistir ou que iam ouvir, porque era tanto transmitido pela TV Tupi como pela Rádio Tupi. Então, o Saulo Gomes chegou e falou para o grupo de diretores do programa se a gente podia trazer o Chico Xavier aqui para entrevistar. Você está louco? Mas por quê? O Chico Xavier, se nós trouxer ele aqui, eu sei, se a gente trazer ele aqui, a audiência vai estourar. Você está louco? Os nossos patrocinadores são todos católicos. Nós vamos ficar sem dinheiro, que cada um dos diretores respondia por uma área. Então eles começaram, a cada um, o diretor financeiro disse, olha, o dinheiro que entra aqui vem dos patrocinadores católicos. Eles não vão gostar. E foram levantando cada um dos problemas. Aí o Saulo Gomes, por fim, a resposta foi que não vamos trazer o Chico. Ok, não vamos trazer. Mas ó, vocês estão perdendo uma entrevista que ia ser de muita audiência. Aí um dos diretores, que estava preocupado, né, que ele não estava preocupado com dinheiro, que não era o diretor comercial, ele procurou o Saulo e disse, Saulo, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar a hierarquia aqui e vamos falar direto com o presidente da emissora. E vamos deixar que ele, como presidente, que decida, porque no final das contas, o presidente quer que a emissora tenha Ibope, porque ele ganha mais dinheiro. Foram conversar com o presidente e passaram por cima dos diretores, que não era uma coisa assim muito legal de fazer, mas eles achavam que o Chico tinha que ir no programa, tinha que fazer um programa com o Chico. Aí o presidente falou assim, ó, dinheiro nós vemos depois, traz o Chico e fala para o pessoal que eu autorizei a trazer o Chico. Essa foi a resposta do diretor de imediato, assim, como se ele já tivesse recebido um auxílio mediúnico lá para ter essa resposta, né? Então o Saulo saiu, foi fazer o convite para o Chico, marcou uma entrevista com o Chico. O Chico falou, não, você pode falar por telefone, meu irmão, é mais rápido. Não, eu só falo pessoalmente. Aí o Saulo foi conversar com o Chico lá em Uberaba e fez o convite para ele. O Chico falou, não, eu não vou, eu não tenho coisas assim, né? Não, Chico, o que você tem para falar sobre mediunidade, sobre o bem que você faz para as pessoas, todo mundo devia ter o conhecimento, porque isso vai auxiliar as pessoas a viver melhor. Então você tem muita coisa para falar. Não é assuntos corriqueiros do dia a dia, não é de política, porque o programa era voltado mais para a política. Mas o que você tem para falar é importante. Daí ele falou, se o irmão acha assim, eu vou.
decidido assim numa conversa de 3 minutos. Não foi nada assim que eu vou pensar, semana que vem te dou a resposta. Não, foi uma argumentação, resposta, né? Reforço daquela argumentação, e o Chico concordou. Chegou o dia marcado, ele foi para São Paulo, ficou hospedado na casa de um casal de amigos espíritas, e no horário marcado ele foi para a emissora TV Tupi para dar entrevista lá. E aí, nesse meio tempo, a produção se encarregou de procurar as pessoas que iriam fazer pergunta para o Chico. Então eles pegaram pessoas assim com desenvolvimento intelectual e também chamaram um pastor. E o pastor veio, né, o pastor na verdade não veio no programa, ele fez a pergunta gravada, e daí trouxeram a pergunta, que também era um sistema do programa, né? Para não ter custo de deslocamento, eles faziam esse tipo de... Ia na sua casa, gravavam você fazendo uma pergunta e traziam para o Chico a gravação e o Chico respondia. Bom, nesse processo de fazer a pergunta, o pastor primeiro se dirige ao Chico Xavier. O senhor é o homem de Deus. Você já imaginou um pastor? Porque nós sabemos a dificuldade que é das religiões de aceitação. E o pastor diz, não, o senhor é um homem de Deus. O que o senhor faz, eu respeito muito. Eu entendo. Eu me proponho aqui fazer uma pergunta, mas eu não concordo com essa reencarnação. Mas mesmo assim, em respeito ao seu trabalho, quantas pessoas você ajuda? Eu vou te fazer uma pergunta. Se vocês, espíritas, acreditam na reencarnação, como que você explica que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Abel e Caim? Da onde que vem a reencarnação? Da onde que eles reencarnaram? E daí o Chico fala para ele, o senhor tem razão. A história diz que Caim matou Abel, e Caim saiu, resposta do Chico, Caim saiu da onde ele vivia, mudou-se para uma outra cidade, casou-se e teve muitos filhos. Aí o Chico diz, meu irmão, precisamos estudar porque eu não compreendo essa passagem. Como que ele matou o irmão? Ele só tinha 2 irmãos. Depois que ele matou o irmão, ele mudou-se de cidade, casou-se e teve muitos filhos. Quer dizer, o Chico falou, eu concordo, eu também não entendo essa parte de onde que saiu a reencarnação. Nós precisamos nos unir e estudar para compreender. O Chico poderia ter sido muito mais agressivo, né? E dizer assim, olha, na verdade não era Adão e Eva, homem e mulher, era a raça adâmica, e que tinham muitas pessoas. Mas o Chico não precisava ofendê-lo. O Chico foi muito cortês com o pastor também, porque o pastor já tinha, isso foi em 1971, o pastor já tinha 1.500.000 seguidores da igreja dele. O pastor também era um trabalhador do Cristo. Não havia necessidade de ofensa. E o pastor tinha sido extremamente gentil com o Chico Xavier. Faz nos lembrar daquela passagem de Nicodemos do Evangelho com Jesus. Quando Nicodemos se encontra com Jesus e fala assim, mestre, Nicodemos reconhecendo em Jesus, mestre, já era uma maneira, um comportamento assim, que não era esperado, porque eles não acreditavam no profeta Jesus. E ele diz, mestre, sei que vem de Deus, porque se não fosse de Deus não poderia fazer as coisas que fazes. Porque Jesus já estava curando, Jesus estava devolvendo a visão, Jesus estava erguendo os necessitados, e o Nicodemos reconhece isso, e chama Jesus de mestre. Sei que vem de Deus. O mesmo tratamento o pastor teve para com o Chico, e o Chico teve para com o pastor, né? Porque eles sabiam que ali tinha algo maior. Posso não concordar com a reencarnação, segundo as palavras do pastor, mas algo tem aí que eu não compreendo, porque o que tu fazes vem de Deus. É algo muito, muito grande. E aí tem o poder da fé, né? Que no Evangelho diz, quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e lançando-se de joelho aos seus pés disse, Senhor, tem piedade do meu filho, que é lunático, sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água.
Era um menino que foi trazido para os apóstolos tirarem essas obsessões que tinham sobre ele. E os apóstolos não deram conta. No dia seguinte, quando Jesus chega, esse homem se aproxima dele e diz, ao aproximando-se deles, lança-se aos seus pés, ajuda meu filho, porque os seus apóstolos não conseguiram. E aí Jesus fala, hipócritas de pouca fé, se a vossa fé fosse tamanho de uma semente de mostarda, vocês teriam conseguido a cura. Falando em fé, aí nós encontramos em Chico Xavier, nesse mesmo capítulo da fé. Chico Xavier certa vez recebeu uma mulher na casa espírita, e ela disse, Chico, estou doente, eu preciso de um medicamento. Claro, irmã, vamos fazer aqui. Pegou o papel, a caneta e vamos escrever a receita do medicamento. Escreveu e entregou para ela, esse é o remédio que a senhora precisa. E ela falou, Chico, eu não tenho dinheiro. E ele olhou para ela, eu também não. Aí Bezerra de Menezes, que estava do lado, e que Bezerra de Menezes era reincidente nesse caso, como nós vamos ver a seguinte, Bezerra de Menezes orientou o Chico, que ela picasse aquela receita em pedacinhos pequenos, e que todo dia ela tomasse com um copo d'água um dos pedacinhos da receita. Isso é fé. Se nós não tivermos fé, se falarmos isso, a pessoa vai dizer, você está louco, vamos internar. Mas o Chico tinha fé. Bezerra de Menezes orientou o Chico que fizesse isso, porque ia funcionar para ela. O medicamento estava em cada pedacinho do papel da receita. E aí o Chico passou a informação. É para a senhora fazer assim, assim. Bezerra de Menezes era reincidente, porque quando Bezerra de Menezes, ainda encarnado no Brasil, e ele estava trabalhando na casa espírita, certa vez chegou um homem para ele e disse, me ajude, eu não tenho o que comer, eu tenho uma esposa e 2 filhos e nós não temos comida. Me arrume algum dinheiro, alguma comida, qualquer coisa que seja. E o Bezerra de Menezes também não tinha nada. Bezerra de Menezes também não sabia somar e nem multiplicar. Ele só dividia ou repassava tudo que ele pegava, Aí ele pegou e pensando, e na hora Bezerra de Menezes também teve o auxílio da espiritualidade, orientou ele que orientasse essa família para chegar em casa e que cada um tomasse um copo d'água. Que aí nessa água estaria o alimento que ele precisava, que a esposa e que os 2 filhos. E Bezerra repassou a mensagem. E ele fez, e ele resolveu o problema da fome da família com copos d'água. Isso é fé. Precisa ter muita fé para você ir com fome e acreditar que você tomando um copo d'água você vai resolver o problema da sua sede. E o Chico foi um homem de muita compaixão por todos aqueles que procuravam. Ele auxiliava todos aqueles que ele podia, e aqueles que ele não podia, vai fazer o quê? Não dá. As pessoas se sentiam curadas e felizes só de ver o Chico, só de se aproximar do Chico. Não conversavam com ele, não pediam nenhuma ajuda, porque não tinha espaço. Era tanta gente que ele não dava conta de atender todos. Tinha que voltar no dia seguinte, até que você conseguisse ser atendido. Então, a compaixão de Chico para com todos era tão grande que ele ultrapassava os limites do nosso entendimento, mas ele agia de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que diz assim: a compaixão é a virtude que mais vos aproxima dos anjos, é a irmã da caridade que vos conduz a Deus, a deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação. Esse é o resultado da compaixão, a esperança e a resignação. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, falando da compaixão. E o Chico tinha tanta compaixão que o Chico, de tantos trabalhos que ele fazia, mediunidade, livros, cartas, atendimento, cura, as cartas para as mães, as cartas para os que haviam perdido entes queridos, que são inúmeras as histórias que tem. Chico Xavier tinha o hábito de visitar o presídio.
Nesse presídio havia 7.000 detentos. E aí ele ia lá. E aí o presidente lá, o delegado geral do presídio, falou: Chico, você pode visitar essa ala aqui, que são tudo prisioneiros assim, ladrão de galinha, aqueles que cometeram pequenos crimes, né? Que não são bandidos perigosos. E o Chico disse assim: não, eu não vim aqui para abraçar meia dúzia, eu quero abraçar todos. O delegado ficou louco: você está louco, são bandidos de alta, né? Eles, se você for ali, eles vão aproveitar a oportunidade para querer fugir, eu vou ter que atirar. O Chico falou: eu vou ali, e se eles tentar fugir e você tiver que atirar, pode atirar, eu não me importo. Atire, faça o teu trabalho, eu vou fazer o meu. Eu vim aqui para abraçar a todos e não para abraçar meia dúzia. E aí o Chico saiu pela prisão, abraçando todos, visitando todas as celas, conversando com todo mundo, e não queria saber, não estava preocupado com os problemas. Ele dizia assim: porque não vai ter problema. O Chico sabia que não teria problema. E aí cada cela que ele passava, cada grupo que ele abraçava, ele dizia assim: precisa de alguma coisa, meu irmão? E eles: lógico, Chico, nós precisamos de cigarro. Tem como você trazer cigarro na próxima visita? Claro que eu tenho, eu vou te trazer cigarro na próxima visita. O Chico falando isso, eu até vejo a casa espírita, né? Quando alguém tem uma ideia, os outros já caem juntos. Você está louco? Como é que você vai trazer cigarro? É contrário aos ensinamentos de eliminar os vícios, para que a pessoa não se perca. E o Chico respondeu: o que eles tinham que fazer, eles já fizeram. Agora não adianta nós vir aqui dar lição de moral para eles. Aqui preso pelo crime que eles cometeram, o que eles precisam é de alívio. O único alívio que nós podemos dar para eles é o cigarro. Então, vamos trazer o cigarro para eles e não julgue e não queira dar uma lição de moral nos presos, porque eles já cometeram o crime. Não há como. Então, nós aprendermos com o Chico a nos comportarmos diante das situações da vida, porque nessas situações nós temos que ter uma resposta sempre para os problemas que surgem, e às vezes a gente quer dar lição de moral, e a pessoa não está precisando, ela está precisando de um abraço, ela está precisando de uma palavra amiga. Então não tem como nós querermos dar o ensinamento moral numa situação como essa. Seria preferível dar aquilo que a pessoa, segundo aquilo que o Chico fez. Então, essas são as histórias do Chico, né? 1%, teríamos aí história para fazer mais muitas e muitas palestras contando as histórias dele, mas para finalizar, o que nós observamos em Chico Xavier, que além de ele ter vivenciado o Evangelho de Jesus, ele vivenciou cada passagem, cada virtude do Evangelho, ele vivenciou. Ele não falou só: faz assim porque está no Evangelho. Ele foi lá e vivenciou e disse: esse é o exemplo que deve ser feito. E além disso, em relação à mediunidade, o Chico Xavier, ele vivenciou a cada página do Livro dos Médiuns. Nós podemos estudar a mediunidade e nós vamos encontrar em cada item, em cada capítulo do Livro dos Médiuns, a vida do Chico. Ele vivenciou o Evangelho e o Livro dos Médiuns como ninguém, e deixou essa mensagem para nós, que estamos começando o nosso trabalho de termos disciplina e perseverança, que nós também vamos chegar lá, se Deus quiser. Muito obrigado a todos e que tenhamos um bom dia e um bom domingo.